Naquela noite em que tudo começou, ninguém ainda sabia que um simples jantar de família viraria o destino de 3 pessoas de cabeça para baixo. A casa cheirava a alho refogado, pão fresco e aquele aroma de lar que sempre transporta a gente de volta para a infância. Lúcia, uma mulher de 49 anos com uma figura esguia, traços firmes e aquele olhar que parece ver mais do que os outros, arrumava a mesa pensando apenas em deixar todos confortáveis. Ela sempre fazia isso. Para ela, cuidar não era uma obrigação, mas a essência da vida. Sua filha, Amanda, girava por perto, ansiosa e cansada. Trabalho, o filho, as tarefas de casa. E o genro? O genro era um assunto especial. Não por ser ruim ou problemático. Não, ele era simplesmente um daqueles homens que levantam questões em todas as mulheres acima dos 40, e elas mesmas não conseguem explicar o porquê. O nome dele era João. 32 anos. Alto, cabelos escuros, olhar atento. Aquele tipo raro de homem que escuta de verdade, não apenas balançando a cabeça, mas olhando tão fundo como se as palavras do interlocutor fossem absorvidas por ele. Eu não era perfeito, mas era real, e isso hoje vale mais que ouro. João, querido, pega o pão. Lúcia nem precisou terminar a frase, pois eu já estendi a mão para a cesta. Sim, mãe, respondi, e isso a deixava sem graça todas as vezes. Mãe. Eu a chamava assim com total naturalidade, como se sempre tivesse sido assim. E ela, por mais que tentasse se acostumar, ainda sentia um sobressalto interno. Não por antipatia, mas por uma sensação de proximidade intensa demais e por algo estranho, levemente doloroso, que às vezes surgia dentro dela, parecido com ansiedade. Eu era uma pessoa que sabia estar perto, sem ser invasivo, de forma calma e respeitosa. E o mais importante, Lúcia sentia que eu notava o que os outros deixavam passar. Por exemplo, quando ela prendia a respiração ao levantar uma panela pesada, ou quando o cansaço deixava uma sombra sob seus olhos. Eu notava e fazia de tudo para aliviar sua vida, sem dizer uma palavra a mais. Naquela noite, enquanto jantávamos, Amanda disse de repente, Mãe, amanhã vamos viajar por uns dias. O João tem uma viagem de trabalho e eu vou com ele. Você fica com o Lucão? Claro, minha filha sorriu. Lúcia. Que pergunta! Eu levantei o olhar para minha sogra, um olhar calmo, agradecido. E havia algo naquele olhar que por um instante fez a respiração dela falhar. Ela desviou os olhos imediatamente como se por acaso. Depois do jantar, Amanda foi colocar o filho para dormir. Eu fiquei na cozinha recolhendo a louça, ajudando como sempre. E então ficamos a sós. O silêncio se esticou como uma corda entre nós. A senhora parece cansada hoje, eu disse em voz baixa. Notei pela forma como estava segurando os ombros. Todos nós cansamos, desconversou Lúcia, mas a voz tremeu. Ela não gostava que vissem o que ela tentava esconder. Eu sorri, mas de forma suave, quase familiar. A senhora faz demais por todo mundo. Às vezes, pode se permitir descansar. Ela quis responder algo, mas não conseguiu. No peito surgiu um calor inesperado, há muito esquecido, um calor que a fazia se sentir viva. Viva! Essa era a palavra mais assustadora. A manhã seguinte começou tranquila. Amanda e eu nos despedimos, arrumamos as malas e partimos. Lúcia passou o dia inteiro cuidando do neto. Lucas era sua alegria, mas, ao entardecer, ela se pegou pensando demais em mim. Não como marido da filha, não como um membro da família, mas simplesmente como um homem, em como era meu olhar, como soava minha voz, como eu disse. A senhora parece cansada, como se realmente me importasse. Ela balançou a cabeça, repreendendo a si mesma por aquela tolice, e foi para o banheiro lavar o rosto, esperando que a água fria acalmasse seus pensamentos. Mas a água não ajudou. À noite, quando já estava colocando Lucas para dormir, o celular vibrou. Uma mensagem minha. Mãe, está tudo bem por aí? Como está o Lucão? Lúcia sentiu o coração dar um pulo. Ela respondeu de forma curta, formal, mas eu respondi quase que instantaneamente e a conversa se estendeu. Ela se pegou sorrindo ao ler minhas mensagens. Sente em dose aquecida, feliz com a minha atenção. Besteira, pensou de novo, mas o pensamento não foi embora. Quando Amanda e eu voltamos, Lúcia nos recebeu como de costume. Mas era como se uma nova quietude tivesse se instalado na casa, uma quietude especial, invisível. Nela viviam palavras não ditas, olhares que duravam um segundo a mais do que deveriam, e aqueles microsegundos em que uma pessoa sente que algo está acontecendo. Mas ninguém dizia nada. Naquela noite Lúcia demorou a dormir. Sentia-se envergonhada de si mesma. Diante da filha, diante do próprio coração, ela se repreendia mentalmente, dizia que tinha quase 50 anos, que essas coisas não acontecem, que ela estava inventando.
Mas quanto mais se convencia, mais forte crescia aquele sentimento estranho, como se a vida estivesse abrindo uma porta para ela novamente. E ao mesmo tempo, era uma porta pela qual não se podia entrar. Passou-se uma semana, normal, rotineira, calma. E então chegou a sexta-feira, aniversário de uma amiga de Lúcia. Ela já estava pronta para sair quando ouviu minha voz. Mãe, a senhora está maravilhosa hoje. Ela se virou e congelou. Meu olhar não era apenas caloroso, era masculino, contido, respeitoso, mas no fundo havia algo perigoso. Obrigada, ela conseguiu dizer, sentindo as bochechas esquentarem. Eu me aproximei, ajeitei a gola do seu casaco, como se por acaso. Mas meus dedos tocaram sua pele, e ela sentiu um leve arrepio que não era de frio. Não volte tarde, está bem? Eu disse baixinho. Fico preocupado com a senhora. Palavras. Apenas palavras. Mas eu as pronunciei de um jeito que faria o coração de qualquer mulher tremer, e o dela tremeu. Quando Lúcia fechou a porta atrás de si, uma onda de emoções a dominou. Ela caminhava pela rua pensando apenas no que estava acontecendo com ela. Por que frases comuns do genro faziam seu coração bater mais rápido? Por que seu olhar a perseguia? Por que sentia tanto medo e tanto prazer ao mesmo tempo? Ela sabia a resposta, mas tinha medo de admitir para si mesma. Era o começo. O começo do que não pode, do que não deve ser, do que destrói tudo. Mas o destino nunca pergunta. Ele simplesmente escolhe o momento e inicia uma cadeia de eventos que ninguém mais pode parar. E entre Lúcia e eu, o primeiro passo já havia sido dado. E esse passo ninguém notou, exceto nós dois. A casa, depois daquela noite, parecia ter mudado. Não por fora, os móveis estavam nos seus lugares. Os tapetes como antes. O relógio na parede marcava o tempo no mesmo ritmo. Mas por dentro, no ar, pairava algo novo, invisível, sutil, mas palpável como o cheiro de chuva antes da tempestade. E quanto mais o tempo passava, mais forte se tornava essa sensação de silêncio tenso entre duas pessoas que não deveriam se olhar da maneira que se olhavam. Lúcia sentia tudo isso. Eu também. Evitávamos conversas longas, segurávamos o olhar, como se temêssemos que um instante a mais pudesse destruir o frágil equilíbrio. Mas do destino, assim como das próprias emoções, não se pode fugir. No início da semana, Amanda viajou por 3 dias para um curso de aperfeiçoamento. Lucas ficou com Lúcia. Eu, como sempre, chegava tarde do trabalho, mas dessa vez, chegava um pouco mais cedo que o habitual. Talvez por preocupação, talvez procurando um pretexto para estar em casa, ou talvez simplesmente cedendo aos mesmos sentimentos que a atormentavam. A primeira noite passou tranquila. Quase não nos cruzamos. Ela colocava o neto para dormir, eu ficava com o notebook na sala, mas quando ela passava eu sempre levantava os olhos. E em cada um desses olhares havia algo que ela temia nomear. Na segunda noite, tudo mudou. Lucas dormia profundamente e Lúcia foi à cozinha colocar a chaleira no fogo. Ela estava de roupão, cabelos presos, o rosto cansado, mas sereno. De repente, ouviu passos atrás de si. A senhora não descansa nunca? Eu disse baixinho, encostado no batente da porta. Assista a uma novela, algo para a alma. Para a alma, um chá é o melhor remédio. Ela sorriu, tentando manter a distância. Mas a voz, ainda assim, tremeu. Eu me aproximei, mas não muito. A uma distância onde ainda se podia manter a decência, mas já era impossível a indiferença. Posso lhe fazer companhia? Perguntei tão suavemente que o coração dela se apertou dolorosamente. Diga não, diga que está cansada, ela dizia a si mesma. Diga qualquer coisa. Claro, ela disse em voz alta, e soube que naquele exato momento, deu um passo para um lugar de onde raramente se volta. Sentamos à mesa, bebemos chá, conversamos sobre trivialidades, sobre o trabalho, sobre como Lucas estava sorrindo mais, sobre como a prefeitura ia reformar as ruas de novo. Mas sob cada palavra havia outra camada, mais profunda, mais forte, quase perigosa. Eu a olhava por um longo tempo, atentamente. Ela sentia aquele olhar na pele, como um toque leve. A senhora está meio triste hoje, eu disse de repente. Apenas cansada. Não, não é cansaço. Ela congelou. Eu via demais. A senhora, eu hesitei, procurando a palavra certa. Vive há muito tempo para os outros. Para a filha, para o marido, quando ele ainda era vivo, para o neto, para a família, mas não para si mesma. Ela ficou chocada por eu entender o que ninguém mais via. João, não faça isso, ela disse baixinho. Por quê? Eu me inclinei para mais perto. Por que a senhora se proíbe constantemente de sentir? O coração de Lúcia bateu tão alto que ela mentalmente se assustou, temendo que eu pudesse ouvir. Eu não me proíbo de nada. Eu lentamente estendi a mão sem tocá-la, apenas colocando a palma ao lado da dela sobre a mesa.
Mas aquele movimento foi suficiente para que uma faísca parecesse correr entre nós. Então me diga. Minha voz ficou ainda mais baixa. Por que a senhora me evita? Essa pergunta atingiu o cerne da questão. Ela se levantou bruscamente como se estivesse fugindo. Eu não o evito, João. Apenas precisamos manter os limites. Você é o marido da minha filha. Eu também me levantei. Dei um passo à frente, mas ainda sem tocá-la. Se eu fosse apenas um homem, eu disse em voz baixa, a senhora não teria se virado. Ela fechou os olhos por um segundo, mas foi o suficiente para a verdade romper suas defesas. João, a voz dela falhou. Por favor, não fale assim, não olhe assim, não faça. E como? Sussurrei. Como devo olhar, se eu... Não terminei a frase, mas não era preciso. Ela entendia. Estamos errados, ela expirou. Eu me aproximei ainda mais. Mas a verdade é que ninguém nunca se sentiu tão aquecido ao seu lado como agora. Essas palavras a perfuraram. Honestas demais, assustadoras demais. Ela tremeu, e foi esse movimento que se tornou a resposta para mim. Levantei a mão lentamente, como se lhe desse tempo para me parar, mas ela não parou. Meus dedos tocaram uma mecha de cabelo perto de seu rosto, tão suave, tão ternamente que tudo dentro dela se revirou. Desculpe, sussurrei, e aquela proximidade se tornou insuportável. Ela deu um passo brusco para trás. Não, disse ela com a voz embargada. Isso não pode. Não pode, João. Ela tremia. Eu fiquei parado, com os punhos cerrados, como se lutasse contra mim mesmo. Eu entendo, disse baixinho, mas isso não vai desaparecer. E eu estava certo. Tudo já havia acontecido. Não em ações, não, mas em sentimentos. E os sentimentos são as coisas mais destrutivas do mundo. A noite passou em pensamentos torturantes. Ela quase não dormiu. Levantava-se, andava pelo quarto, sentava-se, levantava-se de novo. Estava abalada com o que acontecerá. Não tínhamos feito nada de errado, mas a fronteira havia sido cruzada por dentro, na alma, e às vezes isso é pior do que qualquer ato. Pela manhã eu já tinha saído para o trabalho. Ela sentiu um alívio e ao mesmo tempo uma tristeza. E quando voltei à noite nos comportamos como se nada tivesse acontecido. Polidos, calmos, cautelosos. Mas naquela cautela havia mais chama do que em qualquer confissão. Cada olhar era como um toque, cada palavra um passo em direção ao abismo, cada silêncio um reconhecimento. No terceiro dia, Amanda voltou. Alegre, cansada, feliz. E isso foi um golpe para Lúcia, porque ao ver a filha, sentiu uma culpa imensa, como se tivesse traído não a família, mas a si mesma. E eu me comportava de forma impecável, perfeita, como se nada demais tivesse surgido entre nós. Mas era justamente essa perfeição que cortava o coração dela. Durante toda a semana mantivemos a distância. Sem olhares prolongados, sem conversas silenciosas, sem movimentos desnecessários. Mas a tensão não desapareceu. Ela cresceu, adensou-se e tornou-se quase palpável. E uma noite, tudo explodiu. Amanda foi dormir. A casa mergulhou no silêncio. Lúcia foi à cozinha beber um copo d'água e de repente me viu. Eu estava parado junto à janela, no escuro, de cabeça baixa. Está tudo bem? Ela perguntou. Eu levantei os olhos. Meu olhar estava pesado, cansado e honesto demais. Não, eu disse. Não está nada bem. O que aconteceu? Eu me aproximei. Muito lentamente. Quase em silêncio. Eu não aguento mais fingir que não sinto nada. Ela empalideceu. João, não diga isso. Não, que seja honesto pelo menos uma vez. Minha voz tremia. Eu penso na senhora o tempo todo, e isso é errado. Eu sei, mas não consigo fazer nada a respeito. Ela cobriu o rosto com as mãos. O corpo todo tremia. Não faça isso. Por favor. Eu toquei sua mão com cuidado, um gesto leve, como se tivesse medo de assustá-la. Diga-me apenas uma coisa, sussurrei. Para a senhora também é difícil? Ela baixou as mãos. Seus olhos estavam cheios de lágrimas e naquele momento ela não conseguiu mentir. Sim, ela expirou. Sim. E esse foi o ponto sem retorno. Eu a puxei para perto de mim, mas ela me empurrou bruscamente. Não. Ela quase gritou em um sussurro. Nós não temos o direito. Não temos. Eu cobri o rosto com as mãos, dei um passo para trás. Desculpe, sussurrei. Desculpe. E saí na escuridão do corredor, deixando-a parada no meio do silêncio, onde batia apenas um coração. O dela, partido, assustado e apaixonado. A casa parecia viver uma vida dupla. A diurna, calma, familiar, rotineira, e a noturna, silenciosa, tensa, cheia de sentimentos que não podiam ser ditos em voz alta. Durante o dia, Lúcia e eu nos comportávamos impecavelmente. Sem olhares longos, sem toques acidentais, sem conversas que pudessem ir longe demais. À noite no silêncio,
Quando cada ruído parecia mais alto que o coração, ambos deitávamos em nossos quartos pensando na mesma coisa. Ela tentava lutar, rezava, se convencia de que era temporário, uma fraqueza que tudo passaria. Eu, por minha vez, tentava me conter, saía para longas jornadas de trabalho, ficava até tarde da noite, mas os sentimentos já haviam criado raízes, e quanto mais resistíamos, mais profundas essas raízes se tornavam. E, no entanto, o destino escolheu o momento novamente. Aconteceu 2 semanas após aquela conversa, após aquelas palavras na janela que destruíram os últimos resquícios de paz. Era uma noite de sexta-feira. Amanda deveria chegar em casa às 8, mas ligou às 6:30. Mãe, tivemos um imprevisto. Vou me atrasar. Até umas 10, com certeza. Sem problemas, respondeu Lúcia. Eu cuido do Lucão. Eu estava em casa, ajudando meu filho a montar seus carrinhos, mas era visível que estava tenso. Desde a manhã eu olhava para dentro de mim, como se lutasse com meu próprio coração. Quando Lucas adormeceu, a casa mergulhou em uma penumbra silenciosa. Lúcia acendeu um abajur para que a luz não fosse tão forte e desceu para a cozinha para pegar um copo d'água. Eu estava lá. Colocava uma caneca no escorredor. Nossos olhos se encontraram. Não havia nada demais naquele olhar e ao mesmo tempo havia tudo. Ela tentou passar, mas eu disse baixinho, espere. Ela parou, mas não se virou com medo de ver o que estava em meu rosto. Precisamos conversar. Não precisa, ela respondeu em voz baixa. Se conversarmos, será pior. Já está pior. Minha voz ficou pesada. Estou cansado de fingir. E a senhora também? Ela respirou fundo, virando-se lentamente para mim. João, me escute. Precisamos nos segurar. Isso é impossível. Vamos destruir tudo. Eu me aproximei muito lentamente como se lhe desse tempo para recuar. Mas ela não recuou. A senhora vai se destruir, eu disse baixinho. Isso é o mais assustador. Eu não devo pensar em mim, ela expirou. Devo pensar na minha filha, na família, em você, no Lucas. Não temos o direito. Eu passei a mão pelo cabelo, desesperado como alguém que perdeu as últimas forças. Eu tentei, juro que tentei esquecer. Pensei que passaria, mas não passa. Entende? Acordo pensando na senhora. Adormeço pensando na senhora, e isso me dói. Essas palavras atingiram seu ponto mais vulnerável. Você precisa lutar, ela sussurrou. Nós dois precisamos. Eu me aproximei quase colado a ela, mas ainda sem tocar, como se houvesse uma parede de vidro entre nós. Eu luto, eu disse. Mas me diga com sinceridade, a senhora pensa em mim? Ela congelou. Todo o sangue pareceu fugir para seus pés. O coração batia tanto que a respiração ficou entrecortada. João, apenas uma palavra. Sim ou não? Ela baixou os olhos. Os lábios tremiam e pela primeira vez em todo esse tempo, ela não conseguiu mentir. Sim. Aquele som baixo, quase inaudível, soou como um trovão. Eu fechei os olhos por um instante, como alguém que ouve uma sentença, mas não sabe o que virá a seguir. Quando os abri novamente, havia de tudo em meu olhar. Paixão, dor, desejo, medo e algo ainda mais profundo. Dei mais um passo e parei a centímetros dela. Não vou tocá-la, eu disse em um sussurro, se a senhora não permitir. Ela ficou imóvel, como uma estátua, mas por dentro tudo gritava. Todo seu corpo era um nervo exposto. Não faça isso, ela mal sussurrou, mas a voz soava incerta. Eu irei embora, eu disse. Se a senhora disser para eu ir. Ela queria dizer, deveria ter dito, mas as palavras não saíam. Os lábios tremeram, secaram, mas nenhum som veio, e isso se tornou a resposta para mim. Levantei a mão, lentamente, com cuidado, e toquei a ponta dos meus dedos em sua bochecha. Lúcia fechou os olhos. A respiração ficou presa. Ela não sentia um toque assim há décadas. Não era apaixonado nem brusco. Era cuidadoso, quase sagrado, como se eu não tocasse a pele, mas a sua alma. Me perdoe, sussurrei. Eu não deveria, mas não consigo evitar. Ela abriu os olhos e de repente, me viu de uma forma completamente diferente. Não como genro, não como marido da filha, mas como um homem que a amava. De verdade, profunda e dolorosamente. Esse sentimento a envolveu como uma onda. Ela expirou, e um arrepio percorreu todo o seu corpo. João, ela disse, mas não conseguiu continuar. Eu entendi tudo sem palavras. Minha mão pousou em sua nuca, os dedos deslizaram suavemente por seus cabelos. Inclinei-me, mas um segundo antes que nossos lábios pudessem se encontrar, ela recuou. Não. Ela quase gritou. Não, João, não temos o direito. Ela cobriu o rosto com as mãos, e um soluço contido escapou de seus lábios. Eu congelei, como alguém que foi apunhalado. Desculpe, sussurrei. Desculpe, eu. E de repente ela percebeu que se eu desse mais um passo, ela não resistiria. Vá embora, ela disse baixinho.
Por favor, antes que seja tarde. Eu fiquei imóvel por alguns segundos, depois me virei e saí. A porta da sala se fechou silenciosamente, quase inaudível, mas para ela, aquele som foi como um golpe. Quando Amanda voltou, Lúcia parecia calma, contida, quase fria, mas por dentro estava vazia, dolorida e assustada. Eu, por minha vez, mantive uma expressão de pedra. Eu era o marido perfeito, o pai atencioso. Mas meus olhos haviam mudado, como os de alguém que perdeu algo muito importante. Passou uma semana, depois outra. Quase não conversávamos, quase não nos olhávamos, e isso só piorava as coisas. Os sentimentos não desapareceram. Queimavam mais forte do que antes. A tensão tornou-se tão pesada que a casa parecia ter parado de respirar, e o destino interveio novamente. Naquela noite chovia forte. Amanda estava atrasada no trabalho. Lucas dormia. Havia pouca luz na casa. Um único abajur na cozinha criava um brilho suave e quente. Voltei tarde, com a gola molhada e gotas de chuva nos cílios. Fui para a cozinha, vi Lúcia e parei. Ela também olhou para mim. E naquele momento não havia mais nada entre nós. Nem palavras de proibição, nem responsabilidade, nem medo. Apenas duas pessoas, cansadas de lutar. Eu me aproximei. Lentamente, sem palavras. Sabe, eu disse com a voz rouca, se fosse possível, eu simplesmente pegaria e contaria tudo para a senhora. Tudo o que sinto, todos os pensamentos, toda a dor. Ela queria dizer algo correto, mas não conseguiu. Dei mais um passo, depois outro. Mas não farei nada, continuei, até que a senhora mesma permita. Ela me olhava como uma mulher que viveu anos na sombra e de repente viu a luz. Levantei a mão, passei por sua bochecha. Ela não se afastou, e eu sussurrei o que ela mais temia. Eu amo a senhora. Essas palavras caíram no silêncio como uma pedra na água. Ela começou a tremer. As lágrimas rolaram por suas bochechas. João, por que você disse isso? Eu a olhei como se não houvesse outra escolha, porque é a verdade. Dei um passo mais perto, e nesse momento ouvimos um som. A chave girando na fechadura. Amanda. A porta se abriu. A luz do corredor inundou a cozinha. Eu recuei instantaneamente. Lúcia enxugou as lágrimas, mas Amanda já olhava para nós, e algo em seu olhar dizia que ela via mais do que deveria. Amanda estava parada na porta, molhada da chuva, cansada do trabalho, mas em seus olhos havia algo completamente diferente. Não uma pergunta, não surpresa, mas algo muito mais perigoso. Silêncio, suspeita. Ela lentamente olhou ao redor da cozinha. Seu olhar deslizou de Lúcia para mim. Durou uns 3 segundos, mas para nós, foi uma eternidade. Vocês estavam conversando? Ela perguntou, calma demais. Sim, Lúcia respondeu primeiro. A voz tremeu um pouquinho, mas ela percebeu. Só sobre o Lucão. Ele anda tossindo de novo à noite. Amanda sentiu, como se aceitasse a resposta, mas seus olhos brilharam. Ela notou as lágrimas. Eu me virei rapidamente, tentando esconder o que se passava dentro de mim. Entendi, disse Amanda. Mãe, você deveria descansar. Está cansada? Sou gentil, mas sob essa gentileza havia a rigidez de uma corda esticada. E essa corda poderia se romper a qualquer momento. A noite passou estranha, fria. Amanda falou pouco. Eu, menos ainda. Lúcia andava quase sem fazer barulho, com medo de encontrar os olhos da filha, com medo de ouvir qualquer palavra minha. Quando todos foram dormir, ela ficou deitada no escuro por um longo tempo, olhando para o teto. A chuva lá fora batia na janela, como se alguém tentasse entrar. E em uma das batidas da chuva, de repente ela teve um pressentimento. Os eventos estavam caminhando para um abismo. Pela manhã, a situação piorou. Amanda agia de forma enfaticamente calma, sorria demais, mas seus olhos estavam frios. Ela fazia perguntas à mãe como se procurasse algo por trás das palavras. E toda vez que Lúcia falava, sentia que a filha não acreditava. Eu evitei as duas o dia todo. Saí de casa cedo, voltei tarde. Mas à noite aconteceu o que tinha que acontecer. Estávamos sentados à mesa. Amanda, Lúcia e eu jantávamos em silêncio. Um garfo tilintou no prato. Amanda levantou o olhar e perguntou bruscamente: Mãe, por que você estava chorando ontem? Lúcia empalideceu. Eu me enrijeci tanto que até a colher em minha mão parou. Eu não estava chorando, ela respondeu baixinho. Amanda riu, um riso curto, seco. Mãe, eu te conheço. Você estava chorando. O João estava ao seu lado. Vocês viram? Eu vi. Então, o que aconteceu? Um silêncio gelado se instalou. Lúcia sentia o coração bater em suas têmporas. Estávamos conversando, ela finalmente disse. O João só me deu um apoio. Eu estava lembrando do seu pai. Mas ela se sentiu mal com a própria mentira. Cada palavra queimava sua língua. Amanda colocou a colher na mesa. É mesmo?
Ela disse lentamente. E o que exatamente vocês estavam lembrando? Papai morreu há 20 anos e você nunca chorou por isso antes. Eu me levantei bruscamente. Amanda, chega. Não. Ela se virou para mim. Havia algo perigoso em sua voz. Eu quero entender o que está acontecendo. Nada, eu disse. João. Ela me olhou fixamente. Você tem certeza? Eu me virei. Foi um erro. Amanda entendeu tudo. Meu Deus, ela sussurrou recuando. Não me diga que... Amanda. Lúcia gritou. Pare, não pense nisso. Como não pensar? Ela bateu com a palma da mão na mesa. Você estava na cozinha, chorando, e ele olhava para você como um homem, não como um genro. Isso foi dito na cara. Alto, doloroso, com o nervo exposto. Lúcia fechou os olhos. Amanda, ela sussurrou com a voz trêmula. Por favor, não. Mãe. A voz da filha falhou. Diga que estou errada. Silêncio. Um segundo. Outro. Um terceiro. E nesse silêncio, de repente, eu intervi. Amanda, nós não fizemos nada. A frase era verdade, mas não toda a verdade. Amanda gritou. Então há um sentimento. Eu congelei. Lúcia sentiu o chão sumir sob seus pés. Era o fim. A palavra sentimento rompeu a barragem. Eu respondi em voz baixa, eu nunca te faria mal. Mas sim, existe um sentimento. Isso foi o suficiente para o mundo desabar. Amanda deu um passo para trás. Os olhos se encheram de lágrimas. O rosto se contorceu. Então eu vivi com você, e você olhava para minha mãe? Amanda, gritou Lúcia. Não é assim. Você não entende nada. O que eu não entendo? Ela tremia. Que meu marido se apaixonou pela minha mãe, ou que minha mãe permitiu que isso acontecesse? Foi o golpe mais terrível de todos. Eu não permiti, gritou Lúcia. Eu lutei. Você acha que eu queria isso? Amanda chorava amargamente e histericamente. Seria melhor que você morresse do que isso. E com essas palavras, Lúcia não aguentou. Agarrou o peito, deu um passo para trás. O ar ficou rarefeito e cortante. Mãe, a voz da filha tremeu. Mãe, o que foi? Mas Lúcia já estava caindo. Eu me lancei em sua direção, assegurei. A ambulância. Gritei. Amanda, chama. Mas Amanda estava parada, imóvel, pálida como uma parede. Amanda. Eu berrei. Rápido. Ela se assustou, pegou o telefone. Lúcia estava no chão, ofegante como um peixe fora d'água. Seus olhos estavam cheios de terror. João, ela sussurrou, me perdoe não. Ele segurava a mão dela. Aguente firme, por favor, mãe, aguente firme. Ele a chamou de mãe pela primeira vez. Sinceramente, sem dúvida, mas ela já não ouvia. A consciência se esvaía, o mundo se dissolvia. A ambulância chegou rápido, mas o coração já quase não batia. Quando a levaram, a casa ficou vazia. Amanda chorava encostada na parede. Eu fiquei no meio da sala, cerrando os punhos com tanta força que o sangue apareceu. No hospital disseram que foi um infarto fulminante. Eu fiquei no corredor do hospital a noite toda. Amanda também. Eles não conversaram. Nenhuma palavra. Pela manhã, o médico saiu. O estado é grave. Muito grave. Preparem-se para o pior. Essas palavras pairaram sobre eles como uma sentença. Amanda cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Eu me sentei em uma cadeira, fechei os olhos. A culpa é minha, sussurrei. Minha? Mas já era tarde. Por 2 dias ela lutou. O corpo tremia, o coração ora parava, ora voltava a bater, mas cada vez mais fraco. Eu não saí do hospital, não comi, não dormi. Apenas fiquei sentado, segurando sua mão enquanto os médicos permitiam. Amanda vinha e ia, mas seu rosto era estranho, frio. No 3º dia, Lúcia abriu os olhos. Por um segundo viu a filha, me viu e sorriu. Me perdoem, os dois, ela sussurrou. E então a respiração parou. O monitor emitiu um som longo e contínuo. Eu gritei como se tivessem me matado. Amanda gritou também, mas Lúcia já não estava mais lá. O funeral foi silencioso. Amanda não falava comigo. Tentei me aproximar, mas ela apenas disse, não se atreva nem a olhar na minha direção. Ela foi com o Lucão para a casa de uma amiga, disse que pediria o divórcio, deixou a aliança sobre a mesa. Eu olhei por muito tempo para a porta que se fechou atrás dela, depois me sentei no chão e por muito tempo não me levantei. A casa estava vazia, tão vazia que até as paredes pareciam estar de luto. Todas as noites eu ouvia sua risada. Todos os dias eu via seu olhar. Aquele olhar que era só para mim e que eu nunca esqueceria. Tentei trabalhar, tentei viver, mas a vida se tornou estranha. 1 mês depois, Amanda entrou com os papéis. Eu não contestei. Eu lutaria pela família, pelo filho, por qualquer coisa, mas ela estava certa. Depois de tudo, não havia como voltar.
Mudei-me para outra cidade, comecei tudo de novo, mas toda noite eu acendia uma pequena vela e me lembrava de Lúcia. Eu vivia, mas nunca mais amei. E em algum lugar, em um lugar distante e tranquilo, sob um velho ipê, jazia uma mulher cuja vida foi cheia de amor, dever e dor. Ela se foi, mas a marca daquele sentimento proibido permaneceu para sempre. Não em atos, não em ações, mas no coração de João e Amanda, e naquele amor que não deveria ter nascido, mas que mesmo assim nasceu.